Graças e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nossa leitura do livro Patriarcas e Profetas, nós vamos ler o capítulo 19, A Volta para Canaã. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos, vou ler apenas alguns trechos, dois basicamente desse capítulo, que é um capítulo mais curto. Vou comentá-los, mas eu recomendo aos irmãos leiam o capítulo completo no aplicativo da Bíblia, por ser um capítulo rápido. Curto, é importante que os irmãos leiam para buscar mais conhecimento, para buscar acesso a toda a fonte e não ficar apenas com alguns comentários, alguns trechos e comentários. Também lembrar os irmãos, se inscrevam no canal, deixem o like para que a gente leve essa mensagem para mais pessoas. Então vamos lá. Patriarcas e Profetas, capítulo 19, A Volta para Canaã. Lembrando que no último vídeo nós vemos a luta de Jacó com o anjo. Então depois ele encontra Esaú e agora ele está de volta a Canaã. O princípio que determinará resultados tão terríveis foi o ato da filha de Jacó, a qual saiu a ver as filhas da terra, arriscando-se dessa maneira a camaradagem com os ímpios. Percebam, uma advertência para mim e para você hoje. Quando saímos por aí, quando nos associamos com os ímpios, quando nós nos colocamos em camaradagem com eles, estamos nos arriscando, estamos nos colocando em perigo. Nós sabemos o que aconteceu com a filha de Jacó. E nós nos colocamos em perigos semelhantes quando nós fazemos essa associação. A luz e as trevas, elas não se misturam. Aquele que procurar prazeres entre os que não temem a Deus está a colocar-se no terreno de Satanás. Se eu e você estamos procurando prazeres nos associando com o mundo, estamos nos colocando em terreno de Satanás, estamos nos colocando em perigo a nossa salvação, estamos nos colocando em caminho de trevas, estamos colocando tudo a perder, e muitas vezes não só nós, mas o nosso lar, nossa família, aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes por ações egoístas de buscar os prazeres do mundo. Eu e você não podemos nos deixar levar, eu e você não podemos nos deixar atrair sobre esses pautas, sobre essas coisas. E aqui uma coisa interessante, eu estava vendo, passando no YouTube, eu vi um vídeo de um rapaz comentando. Não é cristão, não segue a nossa fé, mas ele diz que esse é um conselho que ele dá para os filhos dele e para aqueles mais jovens que o seguem. E ele falou: quando você ver a tentação, fuja. Não dialogue com a tentação, porque ela sempre vai ter bons argumentos para te seduzir. Se eu e você procurarmos os prazeres do mundo, estamos andando, flertando com a tentação, flertando com a queda. Eu e você não podemos nos deixar levar pelos prazeres do mundo. Eu e você não podemos nos deixar levar pelos enganos que aí estão. Se uma pessoa que não tem a mesma fé que nós dá esse conselho, porque eu e você queremos fazer o contrário, sabendo e conhecendo a verdade, sabendo de tantas ciladas que Satanás coloca diante de nós, eu e você temos de agir com a razão. Eu e você não podemos nos deixar seduzir pelos prazeres desse mundo. Está a colocar-se no terreno de Satanás e a convidar suas tentações. Se eu e você nos colocamos no terreno de Satanás, obviamente as tentações vão vir até nós. Obviamente seremos seduzidos, ouviremos os encantos e possivelmente vamos cair porque nós nos colocamos ali.
Quando nós nos colocamos no terreno de Satanás, estamos convidando a destruição sobre as nossas vidas. Jacó escolhera a herança da fé, esforçara-se por obtê-la pela astúcia, traição e falsidade. Deus, porém, permitira que seu pecado operasse a correção ao mesmo. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Deus tem eternidade para nós. Não podemos achar que nós vamos obter a promessa do Senhor traindo as pessoas, sendo falsos. Achar que vamos dar o nosso jeitinho para alcançar a eternidade. Ou tentar ludibriar, tentar nos enganar, achando que este pecado em si não é tão ruim assim que vai me afastar da promessa. Ou que esse pecado eu vou corrigir depois e a promessa é garantida. Eu e você não podemos agir como Jacó fez, de tentar obter as promessas pela força própria, pelos seus próprios meios. O Senhor já nos diz como devemos agir, o que devemos fazer, e assim devemos proceder. Não como eu quero, não como eu gosto, não como eu acho, mas assim diz o Senhor. E o Senhor diz que é assim, então assim tem que ser, assim eu vou fazer. Não conforme a minha vontade, mas conforme a vontade de Deus em nossas vidas. Todavia, durante toda a amarga experiência dos seus últimos anos, Jacó nunca se afastou de seu intuito nem renunciou à sua preferência. Percebam, mesmo Jacó sentindo o peso do pecado que ele cometeu, mesmo Jacó sentindo a culpa do pecado, se achando indigno, nós vimos na angústia que ele passou e que passaremos também. Ele não largou dos pés de Cristo e assim eu e você também devemos agir. Por mais que nós tenhamos falhado em algum ponto, tenhamos tropeçado em algum ponto, precisamos nos arrepender. Não podemos nos afastar do Senhor porque pecamos, porque falhamos. Precisamos cada vez mais nos apegar a Cristo. E quanto maior o nosso pecado, mais nós nos humilhamos, mais nós nos entregamos, mais nós buscamos. E não ao contrário, eu pequei demais, então me afasto. Eu pequei demais, então me aproximo mais, me entrego mais, confesso com mais fervor, com maior entrega. Eu e você não podemos nos deixar enganar pelas astúcias de Satanás, que vai soprar no nosso ouvido falando que esse pecado é demasiado, que esse pecado foi longe demais, que para esse pecado não tem perdão. Precisamos chegar a Cristo, precisamos nos arrepender, precisamos nos entregar. Aprender aqui recorrendo à habilidade e astúcia humana para conseguir a bênção, estiver a guerrear contra Deus. Percebam, quando ele tentou agir da forma dele, ele estava lutando contra Deus. E percebam, se a gente for olhar, quando Sara falou para Abraão tomar a Agar para ter um filho, porque ela já estava velha, porque ele já estava velho, ela não poderia conceber mais na visão dela. Ambos guerrearam contra Deus. Quando eu e você queremos dar o nosso jeito para que as promessas se cumpram, estamos guerreando contra Deus, estamos indo contra Deus, em vez de deixar o Senhor conduzir as coisas conforme Ele entende ser a maneira correta. Quando nós queremos fazer do nosso jeito, por mais que seja para alcançar a vontade de Deus, estamos lutando contra Deus. Não é do nosso jeito, é do jeito que Deus quer. E para isso nós precisamos abrir mão do eu, abrir mão do orgulho, saber esperar, ter paciência e confiar que no momento certas coisas vão acontecer. Como homem diferente, saíra Jacó daquela noite de luta ao lado do Jaboque. Desarraigara-se a confiança própria. Quando ele parou de confiar em si e confiou no Senhor, então as coisas começaram a fluir. Então o Senhor começou a agir. Então ele recebeu a bênção. Quando ele abriu mão do próprio eu, da própria confiança, do orgulho, da astúcia.
Dali em diante não mais se viu aquele primitivo artifício. Em lugar da astúcia e engano, sua vida assinalou-se pela simplicidade e verdade. Assim, eu e você, quando nos entregamos a Cristo, quando nós convertemos verdadeiramente, quando nós permitimos que o Senhor conduza as nossas vidas de acordo com a vontade dEle, quando nós nos entregamos verdadeiramente, quando paramos de tentar controlar tudo e permitimos que o Senhor tome o controle da situação, que o Senhor cumpra as promessas no tempo dEle. Não é no meu e no seu tempo, é no tempo de Deus. Quando isso se cumprir, quando isso se cumpre, então estamos vivendo com a simplicidade e a verdade. Estamos permitindo que o Senhor conduza a situação. Quando eu e você estamos com o timão na mão, no mar revolto, temos que tentar segurar com as nossas próprias forças e não temos forças contra o mar. Quando nós entregamos nas mãos de Deus, é Ele quem vai conduzir e Ele tudo pode. Aprender a lição de confiança singela no braço todo-poderoso e por entre provações e aflição curvar assim humilde submissão à vontade de Deus. E é difícil para nós nos curvarmos à vontade de Deus com submissão, com confiança que o Senhor vai fazer o melhor, porque nós somos apressados, porque somos impacientes, porque queremos as coisas para ontem. Porque é difícil, muitas vezes, confiar. E aí queremos agir por nós mesmos. Jacó aprendeu essas lições durante toda a sua vida e o exemplo dele está ali para nós não cometermos os mesmos erros. Para não querermos tomar o controle das nossas vidas. Para não querermos ser nós o capitão desse barco. É para confiar em Deus e deixar que Ele conduza. Os elementos inferiores de seu caráter foram consumidos na fornalha de fogo. O verdadeiro ouro foi refinado, até que a fé de Abraão e de Isaque apareceu aclarada em Jacó. A mesma fé do pai da fé de Abraão, que ia entregar seu próprio filho, a mesma fé de Isaque, que aprendeu com Abraão e que estava se amarrando no altar para que seu pai fizesse sacrifício. Agora, depois que Jacó se entrega a Deus verdadeiramente, que ele larga o controle da sua vida, que ele passa a confiar em Deus, passa a viver de uma forma simples e verdadeira. Agora aquela mesma fé de Abraão e Isaque aparece em Jacó e aparecerá em mim e em você quando nós pararmos de querer tomar conta das situações, quando nós pararmos de querer ter o controle de tudo, quando passarmos a confiar mais no Senhor e menos em nós mesmos, quando passarmos a ter paciência e confiança nas promessas e não querer apressar as coisas do nosso jeito. Temos que fazer conforme o Pai Celeste nos orienta. Por isso que ele deixou um manual de instruções para nós. Por isso ele deixou esses exemplos para nós aprendermos com os erros do passado, de outros, e não cometermos os mesmos, para não estarmos nas mesmas lutas, nas mesmas aflições que já passaram antes. Precisamos confiar mais no Senhor e menos em nós mesmos. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira trazer, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Pai, por mais essa oportunidade que temos de abrir Tua Palavra e estudar, Senhor. Por favor, que o Senhor nos afaste dos prazeres deste mundo, Senhor. Que o Senhor nos capacite, Senhor. Que o Senhor venha nos transformar para que nós não queremos tomar o controle das nossas vidas em nossas mãos. Que possamos entregar a Ti. É difícil, muitas vezes somos orgulhosos e queremos fazer da nossa própria maneira, mas temos a certeza que a Tua maneira é a maneira correta, Senhor amado. Por favor, nos ajude nesses pontos.
Transforma o nosso ser, Senhor amado. Faz essa obra que somos incapazes de fazer por nós mesmos. Para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.